Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Por 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Essa semana a gente sai do Porto de Santos, pega um avião direto a Brasília, que eu vou convidar o nosso doutor e diretor da ANTAC, Albert Vasconcelos. Doutor Albert, que prazer enorme ter você aqui com a gente no Porto 360 Entrevista. Ô, Marcos, eu que agradeço aí o convite, estou aqui num prazer enorme de estar aqui com vocês. Doutor, eu quero começar pela nossa missão. A gente já vai falar de outros temas e assuntos relacionados à ANTAC, mas eu queria trazer a Missão Internacional Porto e Mar 2025, que esse ano foi para Seattle, São Francisco e Vale do Silício também, onde o senhor esteve presente. O Grupo Tribuna é sempre perseverante na pauta de tecnologia e inovação, acreditando que, obrigatoriamente, essa pauta já está impactando nos negócios portuários e marítimos, não só do Brasil, mas também do mundo de um modo geral. Como é que o doutor olha essa pauta da tecnologia e da inovação, uma vez que a regulação é um papel muito importante dentro desse contexto? Primeiramente, Marcos, eu não tive a oportunidade de parabenizá-lo pela escolha do tema. É um tema super atual. Vocês estão, assim, realmente, o Grupo Tribuna na vanguarda, super up-to-date dos temas. O uso da inteligência artificial é um desafio, sem dúvida alguma, no setor portuário, que é um setor nosso que ele é carente por inovação. Ele, para você se modernizar e precisar modernizar, e a gente precisa modernizar, obviamente que eu tenho que enfrentar várias travas. E a inteligência artificial, ele vem com essa missão, né, de você utilizar, obviamente saber utilizar essa inteligência artificial, utilizar os dados de maneira segura. Eu acho que o grande ponto ali, que foi o do aprendizado nessa missão super exitosa, que estivemos lá em Seattle, em São Francisco também, Vale do Silício, é justamente você utilizar e saber utilizar da inteligência artificial. A questão dos dados ele é super importante. E a gente tem aqui, enquanto uma agência reguladora, eu acho que os nossos dados são o que movem o setor, né? Nossos dados são os dados oficiais. Nós temos aqui um setor de estatística, que é um setor que é uma primazia. Nós temos aqui servidores super preparados e eficientes, até mesmo já no uso da inteligência artificial. Doutor, a gente teve na Cadence, lá no Vale do Silício, e eu confesso que eu fiquei muito assustado. Sou uma pessoa de tecnologia, já atuo nisso há 25 anos, principalmente com automação portuária, e eu fiquei assustado, eu acho que essa é a palavra correta, quando nos mostraram, né, naquela empresa, o lado negro da inteligência artificial, porque a gente está surfando essa onda de modernidade, né, o lado bonito da inteligência artificial, mas existe também esse lado da inteligência artificial que vai comprometer principalmente todos os investimentos que são feitos até o momento nos portos do Brasil. A gente bem sabe que não só o lado privado, mas o lado público também vem fazendo uma série de investimentos, nessa questão da gestão dos dados, como propriamente o senhor colocou. Mas a gente pode correr risco. Como é que você avalia essa questão depois dessa visita que a gente fez lá no Vale do Silício? Porque, particularmente, doutor, eu fiquei muito assustado. Veja que, primeira coisa, logo de cara, o porto, ele é para ser estratégico do ponto de vista de um país ou não? Ou a gente vai encarar o tema porto como sendo só mais um elo da infraestrutura? Eu acho assim, na visão, não só da ANTAC, como na visão dessa diretoria, o porto ele tem que ser tratado com um nível estratégico alto. Quando você coloca que o porto é estratégico para um país, a gente tem que ter um cuidado necessário, inclusive na questão da automação. E que cuidado é esse? Exatamente nesse outro lado, né? Do dark side, de você utilizar desses dados
E é muito assim, a gente tem que ter um cuidado muito de segurança cibernética. Então a gente tem que ter esse olhar. A gente bem sabe que a ANTAC hoje tem uma série de dados e dados estatísticos que são disponibilizados para o mercado. Um grande desafio, a gente pode afirmar isso, é a integração desses dados. A gente teve na Microsoft, a gente foi recebido pelo vice-presidente governamental global, né, da Microsoft, e a gente acompanhou uma apresentação muito bem feita por ele nessa questão do dado, da integração do dado. Como é que a ANTAC está avaliando essa questão, uma vez que eu posso afirmar que é um órgão, né, uma agência, uma autarquia do governo federal que tem uma preocupação muito grande com essa questão do dado, doutor? Primeiro, de onde é que estão vindo os dados? Como é que eu faço o corte? Como é que eu utilizo a minha estatística para poder apresentar uma informação? Porque no final das contas, aquela informação, como você bem colocou, ela vai ser importante para uma tomada de decisão. Então a informação ela tem que ser a mais fidedigna, ela tem que ser ela tem que conter uma veracidade muito séria, porque informação, a definição de informação, não necessariamente ela tem que ser uma informação verdadeira. Aqui, o da agência reguladora, a gente prima por quê? Pela qualidade dos dados e pela nossa metodologia. E assim, Maxwell, eu não ouso a dizer, essa agência aqui é a mais transparente dentre as agências. Nós temos um índice de transparência de governança absurdo, muito alto. Então, assim, todos os nossos dados são de não só fé pública, como também de domínio público. Qualquer interessado, não só do mercado, como pesquisador, como qualquer usuário que entrar no site da ANTAC, ele vai ter o acesso aos nossos dados. Obviamente que a gente tem um trabalho muito grande também de tecnologia da informação para poder você bloquear qualquer tipo de entrada e de mexer nesses dados, né? A gente tem uma segurança na tecnologia nossa aqui da informação alta. Doutor, eu tive acesso já aos dados, como você bem colocou, dados de domínio público, e eu percebi ali dados estatísticos bastante relevantes, e a gente sabe da preocupação hoje do setor portuário no tocante à sustentabilidade, né? Como é que fica essa questão da regulação, né? Essa questão das autoridades portuárias hoje poderem ter essa participação financeira dentro de um novo modelo de negócio, que é esse modelo da sustentabilidade, para que a gente possa ter continuidade. A gente bem sabe que nenhum negócio no mundo sobrevive se ele não tiver lucro. Isso te impactou também, doutor? Mas, assim, qual é a visão da agência reguladora? Eu estava lá como diretor de uma agência, né? Então, a minha visão, e eu sempre fui muito um defensor, até porque eu tenho no meu histórico, eu passei mais de 9 anos no Ministério, enquanto formulador de política. Então, assim, eu sempre defendi uma autonomia das autoridades portuárias. Veja, uma coisa diferente. Eu, enquanto diretor de agência reguladora, eu tenho que preservar a questão da prestação do serviço adequado. Eu tenho que preservar essa prestação. Então, se eu estou falando de uma autoridade portuária que ela vai cobrar por um serviço que ela vai executar, isso tem que estar muito bem colocado no quadro de tarifas. E as tarifas são por nós reguladas, obviamente. Por quê? Porque a agência reguladora ela vai ser um elo entre a boa prestação de serviço e o usuário. Então, a gente está ali naquele meio. Nada contra a autoridade portuária prestar serviço. Agora, se ele for cobrar para poder prestar esse serviço, ele tem que colocar isso numa rubrica tarifária. E essa rubrica tarifária vai ser, obviamente, alvo de escrutínio pela agência. Do ponto de vista lá da sustentabilidade, eu acho, Maxwell, assim, uma visão minha muito particular. É inaceitável, e o tema é esse mesmo, o que eu estou usando de palavra é forte, mas é inaceitável um porto público, e eu vou dar o caso do Porto de Santos, tá? Eu ter 40 terminais portuários e cada terminal portuário obter a sua licença ambiental, porque eu estou dentro de um complexo. Sim, um porto organizado, né? Eu estou parafraseando aqui, Márcio, assim, fazendo uma comparação muito rasa, e me desculpa pela comparação, mas eu estou inaugurando um prédio e o habite vai ser por apartamento. Então, cada apartamento vai tirar o seu habite. Não existe isso. É o habite do todo. Então, a licença ambiental ela tinha que contemplar o todo. Porque, Márcio, quando você faz um monitoramento da qualidade da água, por dar um exemplo, se cada terminal faz o seu monitoramento, esses dados, no final das contas, vão ser colocados numa gaveta. Eu não vou ter esses dados para transformar em informação e ter uma tomada de decisão enquanto autoridade portuária.
A gente está hoje na questão dos green ports, eu ainda estou discutindo o OPS, que é o Onshore Power Supply. Eu ainda estou discutindo isso, entendeu? Eu não tenho hoje portos públicos que fazem, sabe o quê? Uma prestação de abastecimento de bunker para navios. Eu não tenho esse tipo de prestação de serviço. Eu deveria ter, não só de bunker, como também do green full. Eu tenho que ter os dois, entendeu? Então, assim, esse é o olhar que a gente tem que tentar as autoridades portuárias. Elas têm que se modernizar. Por isso que a gente estava naquela questão falando de inteligência artificial. Não é só esse passo, não. Elas têm que se modernizar em muita coisa. E que é interessante, é porque são muitos desafios, né, Maxwell? E o setor portuário, obviamente, ele é lento a mudanças, o que é normal, tá? Isso é normal. Então, a gente vai nesse caminho. Aos poucos, a gente vai transformando, mudando uma cultura, né? São portos seculares. Mas a gente tem que ter essa modernização, não só na gestão portuária, mas a modernização do ponto de vista justamente que nosso país é um país ambientalmente, a nossa legislação ambiental é uma das mais duras. E é interessante isso, sabe, Maxwell? É muito interessante. A gente tem uma legislação ambiental muito dura, né? Então, assim, a gente, o dura que eu falo, forte. A gente tem legislação ambiental forte e a gente precisa disso. E agora está no momento da gente, Brasil, enquanto Brasil, a gente vender também isso, entendeu? Saber vender. E os nossos portos têm que ser portos verdes, sem dúvida alguma. Doutor, eu tive a possibilidade de conversar bastante com o senhor na missão. A gente teve um conteúdo técnico bastante rico, assim como eu conversei com outras autoridades e personalidades. E teve algo que me chamou muito a atenção, colocado por uma das autoridades, que foi a questão desse mundo, né, tão veloz e disruptivo que a gente tem, onde inúmeros novos negócios estão sendo criados. A gente percebeu isso lá nos Estados Unidos, né? E principalmente o desafio para regular esses novos negócios e desburocratizar esta mentalidade que o Brasil tem. Como é que a gente se encaixa dentro desse ambiente novo que, francamente falando, para nós brasileiros é um desafio bastante grande, doutor? Como é que a gente entende a regulação desses negócios que estão surgindo dentro do próprio setor portuário? Eu apontei alguns antes no meu questionamento e, consequentemente, né, como é que a gente muda essa mentalidade burocrática do papel que a gente tem para esse mundo digital de hoje? Porque a tomada de decisão é muito mais veloz, a regulação é muito mais veloz, a tarifação é muito mais veloz e os dados estão ali disponíveis para que você possa fazer qualquer tipo de auditoria ou fiscalização também. ANTAQ está se preparando para esse mundo novo que eu digo que a gente já está vivendo ele, né? É um mundo, eu poderia até chamar, doutor, de mundo velho, né? O mundo atual. Não, desafiador, né? Eu acho que essa já respondendo a uma pergunta sua de como é que a gente se prepara com iniciativas como a de vocês, do Grupo Tribuna. Esse tipo de iniciativa, Maxwell, ela é muito importante para catalisar a discussão. Nós precisamos catalisar essa discussão. O que é que nós queremos chegar? Onde é que nós queremos chegar? Eu acho que essa é a grande pergunta. Onde é que nós estamos querendo chegar? E, obviamente, na parte da regulação da operação portuária, isso não vai existir, não tem problema. O que a gente vai discutir é o quê? Eu quero sempre terminais modernos, que investam em modernidade e que sejam eficientes. Eu acho que esse é o grande ponto. Nós estivemos em 3 portos lá, inclusive um porto muito importante, que é o porto de Auckland. Estivemos lá, que é ali ao lado de São Francisco, Maxwell, e que é um porto extremamente estratégico para quê? Para uma zona de Interlândia que abarca até Reno, que é ali em Nevada. Então, assim, para aquele tipo de Interlândia, aquele porto é fundamental. E se você olhar a questão da movimentação portuária e do que a gente tem hoje, o Brasil não deve nada no mundo, em termos de eficiência e de capacidade. Capacidade que eu falo de movimentação. Então, assim, o Brasil, a gente olha e a gente tem viajado muito para fora, justamente pegando esses benchmarks, nós no Brasil nós não estamos atrás. Agora, o que a gente precisa estar muito moderno no uso dessas tecnologias. Nós precisamos dar um passo maior. E vocês vão ser um grande, assim,
o grande causador dessa discussão. A gente precisa ter uma discussão maior nisso. A gente pode afirmar, doutor, que iniciativas como essa, elas desconstroem narrativas inadequadas que muitas vezes surgem dentro do mercado portuário, porque nós temos a possibilidade de ir em loco e comparar e ver o que o mundo está fazendo em detrimento daquilo que a gente possivelmente já fez ou que a gente precisa fazer, doutor? Veja, Maxwell, que no mundo todo, o modelo de exploração portuária, ele é baseado no landlord, onde você tem um porto público com uma autoridade portuária, e o nome é autoridade em caixa alta, né? Autoridade portuária. Tanto é que, se a autoridade portuária decide algo, ela motiva os atos, como tudo na vida tem que ser motivado, e aquilo ali vale, tá? E aquilo ali vale, né? Então você, enquanto sociedade, tem um respeito muito grande. E não só respeito, como tem também como é que eu falo, uma certa até orgulho de você ser de uma cidade que seja portuária. Aqui no Brasil, nós somos o contrário. Eu fiquei até brincando, não sei se você se lembra, Maxwell, que eu fiquei brincando que aqui no Brasil, no final de uma novela, o bandido ele é morto no porto. Recentemente tivemos várias reportagens sobre o uso de droga no porto, mas não é o porto, não é a operação portuária. Quando mostram a tarifação que é feita pelos Estados Unidos, a imagem de fundo é o porto, né, doutor Elber? É o porto, exatamente. Então, assim, o que é que a gente precisa mudar primeiro? Essa nossa imagem, a nossa cultura. E quem é que vai... Se eu fosse de uma cidade, eu sou de uma cidade portuária, e é para eu ter um maior orgulho de ter um porto na minha cidade, entendeu? E isso aí começa na base educacional. Você tem que ter na escola, levando aquelas crianças para saber o que é um porto, o que é aquele movimento, o que é importante aquele porto para a minha cidade, né? Para a minha cidade. Não só a questão da geração de emprego direto e indireto, mas o que é aquele movimento, o que é que ele representa. Isso é muito importante, né, Max? A gente começar a ter também essa mudança de cultura. Você se orgulhar de ter um porto. Então, assim, voltando àquela sua pergunta em relação à autoridade portuária, não é isso? Você tinha feito a pergunta em relação à questão da possibilidade... A questão da possibilidade, obrigatoriamente, né, da gente desconstruir essas narrativas que surgem no mundo atual, né? E aí você cria essa independência da autoridade portuária, como o senhor bem colocou, aonde a gente percebe que a flexibilidade para tomada de decisão ela tem que estar associada diretamente, né, a credibilidade, né, dessa tomada de decisão e, consequentemente, dar a oportunidade para a autoridade, vou usar ou copiar aí a palavra do doutor, da autoridade para que ela possa ter a liberdade de dar sequência naquilo que é estratégico para o nosso país. É isso, doutor? Maxwell, você nem me fez a pergunta, você já respondeu a sua pergunta. O ponto central aí é credibilidade e autoridade portuária em caixa alta. Eu acho que todas as autoridades portuárias, e isso eu já tive a conversa com o próprio ministro Silvio Costa Filho, nós tivemos uma conversa muito longa, onde eu falava assim, ministro, enquanto formulador de política, a gente precisa que esses portos, eles primeiro saibam se vender. Uma autoridade portuária tem que se vender em que sentido? De dizer o que é que ela representa, o que é que ela gera de impacto direto, empregabilidade direto e indireto. E aí eu estive recentemente em uma missão no Porto da Antuérpia e estava tendo uma discussão sobre a automação de terminais. E a questão central, Maxwell, era a questão da empregabilidade. Não vai substituir o empregador, entendeu, Maxwell? Aí isso é que a gente tem que ter um foco. A gente sempre vai precisar da mão de obra, sendo que eu vou precisar pegar aquela hora homem e ser muito melhor colocado naquela hora homem do que hoje, como é que eu estou. Então, eu automatizo algo para ainda continuar precisando da mão de obra. Então, a gente tem que desconstruir uma narrativa e dizer que a automação é para não gerar emprego, é para demitir todo mundo. Não existe isso. A gente continua com o nível de eficiência, mas a gente vai sempre precisar da mão de obra, sem dúvida alguma. Eu não sei se o doutor vai se recordar, claro que sim, né? O doutor estava sentado naquela mesa lá no porto de Auckland e, francamente falando, a gente foi extremamente muito bem recebida para uma reunião oficial pelo presidente lá do porto de Auckland. E eu pedi a palavra, doutor Albert, eu não sei se o senhor se recorda, para fazer uma pergunta que todo mundo queria fazer em relação a esse tema da automação e do emprego, mas ninguém ali no momento o fez, né? E o presidente do porto de Auckland falou exatamente o que o doutor Albert acabou de pontuar, né? Que a automação ela não tira
a mão de obra, muito pelo contrário, ela leva o trabalhador para um ambiente muito mais nobre e que obrigatoriamente existem outros tipos de possibilidades e de empregos que precisam ser preservados, mas que têm de olhar ao negócio, né? E quando a gente fala do negócio, algo que também me surpreendeu é o porto, principalmente lá de Seattle, preservando a indústria pesqueira, onde a gente teve até a possibilidade de ver lá um navio que faz parte do pesca mortal, né? Ele estava atracado ali e a gente entendeu, né, que aquilo também é um modelo de negócio portuário, doutor. E você vê, né, Maxwell, como a gente tem que desconstruir essas narrativas. E vocês são personagens importantíssimos nessa quebra de paradigma e de diálogo. Nós precisamos de iniciativas como essa para a gente poder acabar com com algumas certas narrativas. Primeiro, que a automação não é para demissão. Eu lembro na época que todas as empresas tinham um funcionário que era o cara que tirava cópia. Esse cara tem que se reinventar. E a gente precisa se reinventar. Né? Eu estou aqui com a tecnologia, eu estou aqui utilizando o celular. Né? Eu sou de uma geração que não existia o celular. Sem dúvida. Entendeu, Max? Então a gente vai se adaptando. Eu acho que o ser humano ele tem que ter a capacidade de se adaptar. E é isso que agora a gente está num determinado momento. A inteligência artificial veio e não tem volta. Ponto. A gente está numa discussão que não tem volta. Agora, como é que a gente tem que utilizar da melhor forma possível a inteligência artificial? Esse que agora está sendo a grande discussão. Não é só eu vou utilizar ou não vou utilizar. Isso aí já passou, nós já passamos. Agora a gente está discutindo o seguinte: como é que eu posso utilizar da melhor forma? Gerando um tipo de informação que seja uma informação fidedigna, com veracidade. Esse é que é agora o grande desafio. Daí, opinião do Dr. Albert Vasconcelos. É claro que a gente poderia fazer um podcast somente sobre isso, mas o faremos oportunamente assim que sair do Tribunal de Contas da União. Dr. Albert, eu fico muito feliz de ter dividido essa missão internacional com o senhor lá nos Estados Unidos, pelo conhecimento compartilhado, pelos assuntos tratados, pela prosa no final do dia e principalmente por ter conquistado aí, pelo menos no meu entendimento, um novo amigo. Muito obrigado pela sua presença aqui, espero que o doutor retorne brevemente. Maxwell, primeiro, assim, agradeço mais uma vez o convite e faço das minhas palavras as minhas, tá? Eu também tenho saí com esse sentimento, foi muito leve, foi uma missão muito leve, muito boa, saí lá com vários amigos e você, obviamente, um deles, sendo, assim, uma pessoa de extrema importância na viagem, com um nível de organização, um nível de educação, assim, absurda e uma atenção para comigo também muito especial. E quando você teve uma atenção para comigo, obviamente, você tem uma atenção para com a ANTAC. E a gente aqui, em nome da ANTAC, agradece também o convite. Obrigado, Max. Eu que agradeço, mando um abraço para toda a diretoria da ANTAC, Lima Filho, a doutora Flávia Takafashi, também o doutor Caio, que sempre são grandes parceiros aí, olhando para o desenvolvimento do nosso setor portuário. Eu vou ficando por aqui, como você bem sabe, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço, hein? Até quarta-feira que vem. Porto 360. Patrocínio